Era o final do verão de 2011. Eu estava prestes a completar 19 anos e estava passando o tempo com o meu melhor amigo, que era alguns anos mais novo do que eu. Morávamos em uma área rural no sudoeste da Virgínia, a cerca de 15 minutos de Mount Airy, na Carolina do Norte. Por aqui praticamente tudo fecha até às 22 horas, então precisávamos encontrar maneiras de passar o tempo por conta própria. Mas isso nunca era um problema para nós, pois sempre conseguíamos encontrar formas de nos divertir. A noite começou de forma inofensiva. Primeiro, fomos ao shopping e depois ficamos rodando pelas ruas em busca de garotas, coisas que qualquer adolescente faria. Quando isso não deu certo, decidimos ir jogar boliche até fechar. Depois fomos para a rua principal um pouco antes da meia-noite, apenas para caminhar por alguns dos becos, fingindo ser os garotos ousados que pensávamos ser. Mas nunca sentimos que estávamos em perigo, já que a região não tem muitos crimes violentos. Depois de explorarmos todas as ruas, ficamos entediados e decidimos comer algo no Waffle House, já que era praticamente a única opção de refeição tarde da noite na época. Depois de comer e fazer uma rápida parada no Walmart, ainda não estávamos prontos para ir para casa. Então começamos a dirigir pelas estradas de campo. Isso não era novidade para nós, já que, como disse, por aqui tínhamos que criar nossa própria diversão e dirigir tarde da noite sempre foi a nossa escolha. A estrada em que estávamos agora eu tinha dirigido talvez uma vez antes, durante o dia. Embora não estivesse longe de onde morávamos, simplesmente não tínhamos motivo para passar por ela quando ainda estávamos na Carolina do Norte. No começo a estrada era asfaltada, mas após cerca de 1 quilômetro, ela entrava de volta na Virgínia e virava uma estrada de terra, como muitas das estradas de terra por aqui. O município não prestava muita atenção a essa estrada, já que ela ficava tão afastada e tinha pouquíssimas casas. Como a estrada frequentemente ficava intransitável em fortes chuvas, tínhamos que dirigir bem devagar. Sendo pouco familiarizados com ela, estávamos indo devagar. Embora estivéssemos mais cautelosos, a estrada parecia igual a qualquer outra que costumávamos dirigir nesse horário. As estradas são basicamente vazias por aqui a essa hora, e com apenas algumas casas ao longo dessa estrada, tínhamos certeza de que não encontraríamos tráfego. A estrada é predominantemente cercada por floresta e passa no sopé de uma pequena montanha. À noite é fácil não perceber as poucas casas ao longo dela. Provavelmente teríamos passado por todas elas sem perceber, se não tivéssemos notado uma luz acesa pelo canto do olho. Nós dois olhamos e percebemos um homem parado sob a luz da varanda. Não conseguíamos ver detalhes do homem, mas dava para perceber que ele estava nos observando, parado completamente imóvel, exceto pela cabeça que nos acompanhava com o olhar. Embora ambos estivéssemos tensos, tentamos não pensar muito nisso. Achamos que era apenas alguém saindo para fumar um cigarro. Isso é só o jeito dele que nos deixou tão desconfortáveis. Embora nada tenha ocorrido com aquele homem nos observando, isso era apenas o começo. Gradualmente aumentamos a velocidade, pois estávamos ficando um pouco mais inquietos quanto mais falávamos sobre isso. Em apenas alguns minutos, chegamos ao final da estrada e estávamos de volta à estrada asfaltada, a qual eu estava muito mais familiarizado e dirigia cerca de uma vez por semana. Ele virou à direita e nos sentimos bem melhores, já que podíamos acelerar e deixar para trás os pensamentos sobre aquele homem. Desfrutamos das vistas dessa estrada, que percorre o topo de uma pequena serra, oferecendo belas paisagens da cidade abaixo. Depois de alguns quilômetros, chegamos ao final dessa estrada e viramos novamente para voltar para minha casa. Essa estrada é um pouco mais arborizada do que a que tínhamos acabado de deixar, mas eu estava ainda mais familiarizado com ela, já que a havia dirigido ou percorrido milhares de vezes antes. Enquanto voltávamos em direção à rodovia principal, vimos algo adiante, nos limites distantes dos faróis. Os cervos são comuns por aqui, então pensamos que era apenas um deles e reduzimos a velocidade. Começamos a perceber que era muito mais largo que a pelagem marrom de um cervo. No entanto, ambos estávamos acostumados a ver o ocasional albinos, então ainda assumimos que era apenas isso. À medida que nos aproximávamos, notamos que não era um animal, mas definitivamente um ser humano. Curvado com as costas para nós,
caminhando na faixa da esquerda contra o tráfego, como deveria ser. Olhei para o meu amigo quando ele perguntou o que diabos aquela pessoa estava fazendo andando a essa hora da noite. Olhei de volta para a pessoa e finalmente consegui ver a silhueta de uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos desgrenhados, vestindo uma camiseta e calças brancas. Ela ainda estava de costas para nós até estarmos a cerca de 15 metros dela, quando finalmente se virou. Tivemos a primeira visão de seu rosto. Não quero dizer que ela estava sob efeito de K9 ou outras drogas, mas era a impressão que ela passava. Cavidades oculares profundas com olheiras escuras e cabelo oleoso, além de uma pele muito envelhecida. Não tenho certeza da idade dela, mas se eu tivesse que adivinhar, diria que estava na faixa dos 40 ou 50 anos. Mas isso não era o pior. Ela ergueu as mãos no ar e começou a acenar freneticamente e correr em nossa direção. Quando ela fez isso, pudemos ver o que parecia ser sangue seco em sua camiseta e calças, além de algo que se assemelhava a uma faca grande em uma das mãos. Não tínhamos certeza do que ela queria, mas o desejo de sermos os garotos ousados desapareceu instantaneamente. Aceleramos e não reduzimos a velocidade até chegarmos à rodovia. Estávamos tão assustados com o ocorrido que o que normalmente seria uma rápida viagem de 5 minutos até minha casa se transformou em um desvio de 35 minutos, apenas pelo absurdo pensamento de que ela poderia nos seguir até lá. Em comunidades pequenas como essa, você praticamente conhece todo mundo. No entanto, nenhum de nós jamais tinha visto essa mulher antes, nem voltamos a vê-la novamente. Mantivemos um olhar nas notícias locais para qualquer história sobre uma mulher ensanguentada sendo encontrada, mas nunca ouvimos nada. Não consigo nem começar a formular uma explicação para o motivo dela estar caminhando pelas estradas do interior quase às 4 da manhã, naquelas condições, com sangue nas roupas e uma faca na mão, considerando todos os riscos de um confronto humano ou animal que ela enfrentaria. Avançando para os dias de hoje, agora moro com minha esposa naquela tranquila estrada na serra entre as duas estradas dos incidentes e uso a última estrada quase diariamente, mas ainda não vi sinal daquela estranha mulher desde então. Apenas no início deste ano, houve uma grande operação policial relacionada a drogas e rinha de galos perto da casa do homem que estava nos observando. Não sei se era a mesma casa ou se essas pessoas até moravam na área naquela época, mas depois de tudo o que aconteceu, muitas vezes me perguntei se essa era a mesma casa. Talvez aquele homem estivesse fazendo a guarda do lugar. Quanto à mulher, só espero nunca mais cruzar o caminho dela novamente. Eu estava dirigindo de São Paulo para Campos do Jordão, em direção à cabana do meu amigo João, para um fim de semana de vôlei. Na época dessa história, eu tinha 2 carros, um BMW Série 3 de 2013 e uma Ford F-150 de 2006, que estava dirigindo nessa noite específica. Meu equipamento de vôlei estava na caçamba da caminhonete. Eu estava a cerca de 45 minutos da cabana do meu amigo, quando já estava tarde, por volta das 22 horas. Estava completamente escuro nas estradas e estava nevando. Não havia praticamente nenhum outro carro na estrada, exceto eu naquela hora. Tinha acabado de pegar minha caminhonete de volta do mecânico algumas semanas atrás, pois frequentemente enfrentava problemas com ela. Infelizmente, naquela noite, as coisas não foram diferentes. Justamente no pior momento, em uma estrada quieta e escura, o motor de repente começou a superaquecer, chegando à zona vermelha do marcador. Eu reduzi a velocidade e parei no acostamento, esperando que o motor esfriasse. Depois retomei a viagem devagar, mas mesmo a uma velocidade reduzida, a agulha do indicador subiu novamente para o vermelho, indicando que o motor estava superaquecendo mais uma vez. Tive que parar novamente e desligar a caminhonete. Abri o capô para tentar identificar o problema, mas no escuro e frio intenso não consegui diagnosticar a questão. Precisei ligar para o João, mas não havia sinal da operadora de celular naquela estrada, então não conseguia pedir ajuda. Naquele momento me senti em apuros. Entrei na caminhonete novamente para ligá-la e pelo menos esperar dentro dela, no calor, enquanto o motor estava ligado, parecendo que não superaqueceria enquanto estivesse parado. Tentei dirigir mais uma vez, mas o mesmo problema ocorreu novamente. Tive que esperar cerca de 10 minutos até ver um carro passando.
Acionei as luzes de emergência, abri a porta e acenei para chamar a atenção. O carro que passava parou. Era um Toyota pequeno. O motorista abaixou o vidro da janela e agradeci por ele ter parado, pedindo para usar o telefone dele. Ele concordou e perguntou o que havia acontecido. Expliquei que minha caminhonete estava superaquecendo e que não conseguia mais dirigir. Então ele me perguntou se eu estava sozinho. Parei por um momento e respondi que sim. Ele pegou o celular dele e me entregou. Deve ter sido um morador local, pois tinha sinal de celular. Liguei para o meu amigo João, ele atendeu e perguntei o que eu deveria fazer. Ele me disse para ligar para uma empresa de reboque específica nas proximidades e que ele viria me buscar. Passei minha localização exata para ele e ele disse que estava a caminho. Depois disso, liguei para a empresa de reboque que ele me indicou e pedi assistência. Durante as 2 ligações, o homem no carro me observou o tempo todo. Tentei não olhar para trás, no entanto. Após as ligações, devolvi o telefone ao homem e agradeci a ele. Ele disse de nada e, sem dizer mais nada, fechou a janela e seguiu pela estrada gelada em direção à escuridão à frente. Fiquei observando suas lanternas traseiras desaparecerem completamente à medida que ele descia a estrada íngreme. Mais uma vez estava sozinho. Voltei para minha caminhonete ligada para permanecer aquecido. Desliguei os faróis por um momento, apenas para ter uma ideia de quão escuro estava lá fora. Quando digo que não conseguia enxergar nenhum centímetro além das janelas, não estou exagerando. Era uma escuridão absoluta. Fiquei sentado na caminhonete esperando e esperando. Não podia fazer nada que exigisse conexão com a internet. Acabei jogando no celular por 20 minutos, até ouvir um estrondo na janela do meu lado do passageiro. Pulei de susto e olhei para a janela. Não conseguia ver muito bem a pessoa lá fora. Estava muito escuro lá fora, e os faróis não iluminavam muito os lados da caminhonete. Ouvi a voz de um homem implorando por ajuda. Ele estava gritando para eu abrir a porta, dizendo que estava congelando. Ouvi ele tentando abrir a porta sozinho, mas estava trancada. Direcionei a luz da minha lanterna para a janela, mas ela mal ajudava a ver quem estava lá fora. Tudo que vi foi alguém usando um casaco preto muito grande com um capuz sobre a cabeça. Eu gritei perguntando o que estava errado e o homem misterioso do lado de fora respondeu dizendo que estava perdido e preso, precisando sair do frio. Eu não confiava nisso. Sentei ali nervosamente, tentando descobrir o que perguntar a ele para provar que ele não era alguém querendo me fazer mal. Eu nem consegui pensar em algo para dizer antes que ele começasse a tentar abrir com agressividade a porta trancada e então começou a bater no vidro com ainda mais força, gritando desesperadamente por ajuda. No calor do momento, decidi seguir meu instinto. Coloquei a caminhonete na marcha e ele percebeu isso, começando a bater com mais força na janela na tentativa de quebrá-la. Dirigi a caminhonete para a estrada e acelerei para 48 km por hora, apesar dos danos que certamente estava causando ao motor superaquecido. Mas então vi algo que não esperava e meu coração parecia parar por um instante. Ao passar por cima de uma colina na estrada, notei o reflexo de luzes traseiras se aproximando na lateral da estrada. Conforme passei pelo carro estacionado, percebi que era o mesmo Toyota de antes, o mesmo que o homem estava dirigindo. Diminuí a velocidade, abaixei o vidro para ver se o homem estava no carro, mas não vi nada. Parecia que o carro estava vazio. Olhei pela janela por um instante e vi pegadas na lama. Isso significava que o homem que estava batendo na minha janela era ele mesmo, e ele estava tentando me enganar para abrir a porta, sem saber o que ele faria. Continuei dirigindo a caminhonete, ciente de que estava causando danos ao motor, mas naquele ponto não me importava. Parei alguns minutos depois, quando vi faróis se aproximando do outro lado da estrada. Fiquei animado quando percebi que era o caminhão de reboque. Sinalizei com as luzes e ele parou ao lado. O motorista saiu e eu contei o que tinha acontecido. Ele brincou dizendo que chegou na hora certa e perguntou se o homem tinha uma arma ou algo do tipo. Respondi que não consegui ver. Ele respondeu: então é melhor fazermos isso rápido. Levou cerca de 15 minutos para ele conectar a caminhonete ao reboque e durante esse tempo o Toyota nunca nos ultrapassou. Era possível que ele tivesse dado meia volta e ido na direção oposta por esse motivo específico.
Usei o telefone do motorista do reboque para ligar novamente para o João e combinamos de nos encontrar na oficina mecânica. Resumindo o restante da história, João e eu ainda fomos praticar vôlei naquele fim de semana e na oficina mecânica trocaram a bomba d'água danificada da minha caminhonete que estava causando superaquecimento. Vendi aquela caminhonete algumas semanas depois. Fico aliviado por não ter abaixado a janela ou destravado as portas para aquele homem tentando entrar no meu carro. Naquela situação, eu poderia ter sido vítima de um crime violento e ninguém jamais teria sabido quem o cometeu. Uma vez, eu estava dirigindo por essas estradas estreitas de terra no meio do nada, na Rússia, e estava chovendo torrencialmente no meio da noite. A chuva e as estradas estavam tão ruins que eu estava diminuindo a velocidade para 20 km por hora às vezes e não conseguia ver nenhuma das placas. Isso foi antes do GPS, então tive que parar no acostamento para tentar ver a placa e descobrir se estava indo na direção certa. Não saí do carro por causa da chuva, então estava esticando o pescoço para frente, tentando identificar onde eu estava, quando de repente a porta do passageiro abriu e um estranho começou a tentar entrar no meu carro. Na Rússia, há uma quantidade considerável de crimes violentos e roubos de veículos, então instintivamente comecei a entrar em pânico, gritando e berrando o mais alto que pude, acelerando o carro e fugindo antes que o cara tivesse a chance de entrar de verdade. Assim que tive a primeira oportunidade, me inclinei rapidamente e fechei a porta do passageiro e continuei pela estrada. Eu estava respirando tão pesadamente, meu coração batendo tão forte no peito naquele momento e tentando me acalmar ao máximo, quase chorando. Continuei vendo aquela cena na minha cabeça pelo resto da viagem. Foi definitivamente a coisa mais assustadora que já me aconteceu aqui na Rússia. E faço o possível para não dirigir à noite mais. Da próxima vez, talvez eu não tenha tanta sorte. Eu costumava estudar na Universidade de Brasília, então sempre que podia, eu pegava a estrada de volta para São Paulo para visitar minha família e amigos. Era uma viagem sólida de 5 horas, mas às vezes eu sentia tanta saudade de casa que dirigia na sexta-feira e já estava de volta tarde no domingo. O fato é que eu costumava passar muito tempo dirigindo à noite. Então, uma semana dessas, minha mãe me ligou com uma notícia muito ruim. Meu avô estava doente, gravemente doente, e teve que ser levado às pressas para o hospital para tratamento. Ela queria saber se eu poderia visitá-lo, com a implicação de que poderia ser minha última chance de vê-lo. A ligação veio por volta das 11h30 da noite, então rapidamente arrumei minhas malas. Contei ao meu colega de quarto para onde estava indo e por quanto tempo, e comecei a viagem noturna de volta para São Paulo. Algumas horas depois, eu estava dirigindo por uma área rural e seca de Minas Gerais, quando decidi fazer uma das minhas paradas habituais nessa rota. Para esclarecer, era apenas 1 hora antes da fronteira com São Paulo, e eu estava muito familiarizado com aquela parada específica, porque costumava fazer o mesmo pequeno ritual sempre que me preparava para entrar em São Paulo. Como eu costumava dirigir muito sozinho em Brasília, eu costumava carregar uma arma escondida na época. Eu tinha uma licença estendida que permitia o porte oculto em vários estados, exceto, é claro, São Paulo. Estacionei meu carro e comecei a desmontar e guardar minha arma para cumprir as leis de porte de arma de São Paulo. Quando terminei, saí para ir ao banheiro e pegar um café antes de seguir viagem. O que eu não sabia era que alguém tinha conseguido se aproximar do meu carro e estava escondido ao longo do lado do passageiro. Quando passei por eles, quem quer que fosse me agarrou por trás e soltei o grito mais alto e arrepiante que pude, não apenas para alertar alguém por perto, mas principalmente porque percebi que basicamente não havia ninguém por perto para ver o que estava acontecendo. Eu fiz tudo o que pude, lutei e tentei me livrar do cara, mas não estava me saindo muito bem. Tentei chutá-lo, mas ele contra-atacou, levantando-me do chão, onde eu não conseguia alcançá-lo, e depois tentei me soltar do aperto que ele tinha em mim, mas isso só fez com que ele me dobrasse sobre si mesmo, ainda atrás de mim. Não tenho certeza de quanto tempo gritei e lutei, mas quando ouvi os pneus chiando, meu medo se multiplicou 1000 vezes.
Eu pensei que o cara tinha um parceiro e que eu estava prestes a ser jogado no porta-malas de um carro ou algo assim e nunca mais seria visto. Na realidade, era um carro cheio de adolescentes locais. Só Deus sabe por que eles estavam naquele posto de gasolina tão tarde. Mas agradeço a Deus que eles estivessem lá, porque acho que eles literalmente salvaram minha vida naquela noite. Os adolescentes pularam do carro e correram na nossa direção. E o cara que me agarrou fugiu. 2 dos garotos o perseguiram pelo matagal além do posto de gasolina a pé. E o motorista e o outro garoto se certificaram de que eu estava bem. Eles esperaram comigo até a chegada da polícia para que eu pudesse contar o que aconteceu. Até me trouxeram uma xícara de café e me deram um cigarro. Mesmo eu não fumando, eu senti que precisava de um para me acalmar. Por anos depois, eu costumava enviar mensagens de agradecimento para cada um desses caras no aniversário do meu quase incidente. E se eu não tivesse perdido o celular onde estavam salvos os números deles, ainda faria isso. Porque por mais que esses garotos tenham decidido ser heróis naquela noite, há tantas pessoas no mundo que teriam fechado os olhos e fingido que não viram nada. E agradeço a Deus por não ter sido uma dessas pessoas que, por acaso, decidiu parar no estacionamento quando eu mais precisava delas. Durham, Carolina do Norte, ela cresceu com seus pais e 2 irmãos mais velhos, Heather e Cara, que posteriormente a descreveram como uma jovem sociável e descontraída, com amor por futebol e música ao vivo. No entanto, à medida que Leah avançava para a adolescência, sua família foi atingida por uma série de tragédias repentinas e inesperadas. Quando tinha apenas 17 anos, o pai de Leah foi diagnosticado com uma doença respiratória de longo prazo e 3 anos depois, sua mãe faleceu repentinamente devido a uma condição cardíaca não diagnosticada. Após tirar um breve período de folga da escola para lidar com a situação, Leah quase foi morta em um grave acidente de trânsito no outono de 1998. Ela sofreu um pulmão perfurado e um fêmur quebrado, o que levou os médicos a inserirem uma haste de metal em sua perna para auxiliar no processo de cicatrização. Poucos meses depois, na primavera de 1999, Leah temporariamente abandonou a escola novamente para passar mais tempo com seu pai moribundo, que veio a falecer algumas semanas depois, no início de abril. De certa forma, a série de tragédias teve efeitos positivos em Leah, que se interessou intensamente por filosofia, espiritualidade e expressão artística como forma de lidar com tudo. No entanto, não é surpresa que também tenham ocorrido muitos efeitos negativos. Leah teve dificuldades para acompanhar seu trabalho escolar e desistiu da faculdade no início dos anos 2000, apenas alguns meses antes de se formar em espanhol e antropologia. Pouco depois, Leah buscou um novo começo na cidade vizinha de Raleigh e no dia de seu 13º aniversário, ela estava morando em um pequeno apartamento com sua melhor amiga Nicole. Ela frequentemente passava tempo em cafeterias locais e era dito que estava cultivando uma paixão pela escrita, mas sem dúvida a verdadeira paixão de Leah era viajar. Depois de 2 viagens separadas de mochilão pela Europa e América Central, Leah desenvolveu um sério caso de wanderlust, satisfazendo-o por meio de viagens regulares de carro com amigos. Não é difícil perceber que a emoção da descoberta era muito terapêutica para Leah, pois ela estava escapando do antigo em busca do novo. O dia 9 de março de 2000 começou como qualquer outro para Leah e Nicole, e elas fizeram planos para cuidar das crianças juntas no dia seguinte. Parecia que Leah não estava angustiada ou preocupada com algo, e evidentemente se sentia à vontade para fazer planos para o futuro próximo. Mas então, por algum motivo, por volta das 18 horas daquela noite, Leah arrumou uma mala, sacou $3.000 de um caixa eletrônico e partiu em uma viagem de carro que aparentava ser de 3.000 quilômetros Estados Unidos. Nicole ficou surpresa com a partida abrupta de Leah. Embora não fosse incomum para sua colega de quarto partir em longas viagens de carro, sair tão repentinamente estava definitivamente fora de caráter. Após 3 dias sem conseguir entrar em contato com Leah, Nicole entrou em contato com a irmã de Leah, Cara, para perguntar se ela sabia onde ela estava.
Preocupada, Kara juntou-se a Nicole na busca pelo quarto de Leah em busca de pistas sobre onde ela poderia ter ido. Foi então que encontraram um envelope contendo dinheiro em espécie e uma nota escrita à mão. A nota datada de 9 de março dizia: Querida Nicole, isso é para cobrir as contas dela enquanto eu estiver fora. Lembre-se de que todos estão juntos em pensamentos e orações e o tempo passa rapidamente. Tenha fé em si mesma. Ajude Shep com a Páscoa na casa de Lauda. Divirta-se com as crianças. Dê meu laptop para Peter. Envie a todos o meu amor. Vejo você em breve. Diga a Kara para não se preocupar, mesmo que ela encontre biscoitos no freezer. Com amor, Leah. Abaixo do texto principal, havia alguns adendos rabiscados, alguns dos quais diziam: Não vou tirar minha própria vida, sou o oposto. Lembre-se de Jack Kerouac, On the Road. Uma referência a um dos autores favoritos de Leah, Jack Kerouac, que escreveu um livro chamado On the Road, detalhando suas viagens de carro pelos Estados Unidos. A referência convenceu ainda mais as pessoas próximas a Leah de que ela simplesmente partiu em uma viagem de carro improvisada. Uma opinião compartilhada por uma amiga chamada Janine Quiller. Janine conheceu Leah em uma visita à sua cafeteria favorita, e as duas se aproximaram devido ao amor delas pela escrita de Jack Kerouac. Lembrando da última conversa que tiveram, Janine não se lembrou de Leah agindo de forma estranha, mas mencionou que Leah havia expressado o desejo de visitar o Desolation Peak, no condado rural de Whatcom, em Washington, um lugar mencionado na autobiografia de Jack Kerouac, Dharma Bombs. Kara deu um impulso à busca ao revelar que ela tinha procuração sobre a irmã, uma precaução que ela havia tomado enquanto Leah estava mochilando na Costa Rica. Isso significava que ela poderia acessar os registros bancários de Leah e usar as transações em caixas eletrônicos para traçar seu trajeto. Parecia que Leah estava seguindo em direção oeste, e depois de sair de Raleigh, na Carolina do Norte, ela passou pela Califórnia antes de seguir para o norte, rumo a Oregon e Washington. Parecia que Leah realmente tinha o Desolation Peak em mente, já que havia mencionado isso a Janine Quiller. O pensamento coeso demonstrado por Leah encorajou aqueles que estavam preocupados com ela. No entanto, Nicole e Kara ainda acharam a partida repentina de Leah profundamente preocupante e estavam desesperadas para vê-la retornar em segurança. 9 dias após o desaparecimento de Leah, durante a tarde de 19 de março, um homem chamado Lionel Packett e sua namorada estavam correndo pelo Parque Nacional Mount Baker e Snoqualmie, no condado de Whatcom, Washington. Em certo ponto da corrida, Lionel notou uma peça de roupa pendurada em uma árvore e, ao investigar, descobriu um veículo abandonado embaixo de um barranco à beira da estrada. O Jeep Cherokee de 1993 estava bastante danificado e estava cercado por uma coleção desorganizada de roupas e outros pertences pessoais. Várias cobertas foram colocadas nas janelas, como se alguém tivesse acampado dentro do carro, mas ele estava abandonado no momento em que Lionel o encontrou. Com base na quantidade de danos, as autoridades acreditavam que o Jeep estava se movendo a cerca de 48 a 64 km por hora quando colidiu com o barranco e capotou várias vezes. Qualquer pessoa dentro dele teria ficado gravemente ferida ou morta. No entanto, não havia evidências de que alguém estivesse dentro do veículo no momento do acidente. Não havia vestígios de cabelo ou sangue, o cinto de segurança não estava tensionado e não havia sinais de que alguém tivesse batido a cabeça no volante ou no para-brisa, detalhes que davam esperança àqueles que esperavam pelo retorno seguro de Leah. Após a descoberta do Jeep de Leah, 2 equipes completas de busca e resgate vasculharam a área circundante usando cães farejadores e um helicóptero, mas não encontraram nenhum vestígio da pessoa desaparecida. Uma busca no Jeep revelou $2.500 escondidos em uma calça jeans de Leah, junto com vários recipientes de comida vazios e garrafas plásticas. No entanto, a busca encontrou 2 itens que os entes queridos de Leah acharam muito preocupantes. O primeiro era uma caixa de madeira ornamental contendo um ingresso para a exibição no filme Beleza Americana. O fato de um item simples estar em uma caixa decorativa indica que o ingresso tinha um valor sentimental significativo para Leah.
No entanto, não estava claro por que ela o trouxe consigo em sua viagem de carro pelo país. O segundo item de preocupação encontrado no Jeep de Leah era o anel de casamento de sua mãe. Nicole descreveu o anel como sendo sagrado para Leah e novamente não estava claro por que ela escolheu trazê-lo consigo. No entanto, sua presença no Jeep foi algo que os investigadores acharam profundamente desconcertante. Dado que o veículo de Leah estava tão próximo da estrada, era altamente improvável que ela tivesse se afastado para a floresta. Um investigador suspeitou que ela havia conseguido uma carona em busca de ajuda. Essa teoria foi confirmada pelo fato de haver vários relatos de avistamentos de Leah em todo o estado de Washington, nos dias seguintes ao seu desaparecimento. Um homem afirmou ter visto uma jovem mulher parecida com Leah em um posto de gasolina Texaco em Everett, cerca de 112 quilômetros ao sul de onde seu Jeep foi abandonado. O homem afirmou que Leah parecia desorientada e não tinha ideia de quem era ou onde morava. No entanto, antes que ele pudesse oferecer assistência, ela entrou em um táxi e desapareceu. Outras testemunhas relataram ter visto Leah em uma cafeteria e em uma estação de trem em Bellingham, ao norte de onde seu Jeep foi encontrado. Esses avistamentos alimentaram as esperanças de que Leah ainda estivesse viva e em busca de ajuda. No entanto, apesar de todos os esforços das equipes de busca e das investigações em andamento, o paradeiro de Leah Roberts permanece desconhecido. Essa teoria foi confirmada pelo fato de haver vários relatos de avistamentos de Leah em todo o estado de Washington nos dias seguintes ao seu desaparecimento. Um homem afirmou ter visto uma jovem mulher parecida com Leah em um posto de gasolina Texaco em Everett, cerca de 112 km ao sul de onde seu Jeep foi abandonado. O homem afirmou que Leah parecia desorientada e não tinha ideia de quem era ou onde morava. No entanto, antes que ele pudesse oferecer assistência, ela entrou em um táxi e desapareceu. Outras testemunhas relataram ter visto Leah em uma cafeteria e em uma estação de trem em Bellingham, ao norte de onde seu Jeep foi encontrado. Esses avistamentos alimentaram as esperanças de que Leah ainda estivesse viva e em busca de ajuda. No entanto, apesar de todos os esforços das equipes de busca e das investigações em andamento, o paradeiro de Leah Roberts permanece desconhecido. Até hoje, ela continua desaparecida, deixando sua família e amigos com perguntas angustiantes sobre o que aconteceu com ela durante aquela viagem de carro fatídica. O caso de Leah Roberts continua sendo um mistério não resolvido e uma triste história de desaparecimento.